galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia já com um dossiê, porque só assim pra gente conseguir compreender o dia de ontem, e eu tenho certeza que vocês sabem do que eu estou falando, porque foi notícia internacional. As 3 falas do Lula, 2 delas um completo absurdo, e a terceira eu não sei nem como descrever tamanha baixeza desse cidadão. E aí, para ficar relativamente organizado, a gente começa vendo quais foram as 3 falas, a gente vai organizar bonitinho. Aí a gente vai no segundo tema falar sobre o apoio do consórcio em relação ao que o Lula tá fazendo e o apoio da esquerda. O consórcio passou um pano doido. Depois a gente vai falar dos isentões e das pessoas que fizeram L e que estão escandalizadas numa espécie de lei do retorno. Eles fizeram mal pro Brasil e agora eles estão sentindo na pele o que eles fizeram no passado. No quarto tema a gente vai falar sobre a repercussão internacional das falas do Dilma. Tem muita coisa. E aí, até aqui poderia ser uma coisa que você poderia olhar na internet se gastasse um certo tempo. E a coisa acho que muda bastante no quinto tema. O sexto eu não sei se vai dar tempo de comentar. Mas no quinto tema eu quero mostrar para vocês uma análise dos eventos, dos ocorridos. Porque muita gente se pergunta, meu Deus, por que o Lula fez uma coisa como esta? E alguns jornalistas se debruçaram sobre esse questionamento. Eu vou mostrar para vocês 3 opiniões de 3 grandes jornais, onde 2 delas o pessoal tá em Nárnia. O jornalista da Folha de São Paulo foi o único que conseguiu entender mais ou menos o jogo que está acontecendo no Brasil e a crise que o Lula vem sofrendo junto à esquerda, e que eu acho que não dá para entender tudo que está acontecendo se você não sabe o que se passa na bolha da esquerda neste país. Aí eu quero mostrar para vocês algumas coisas, tudo do dia de ontem e mais alguns eventos recentes que eu acho que vai ajudar a elucidar os fatos. E o sexto tema é um arremate que traz uma reflexão, mas eu não sei se vai dar para comentar sobre isso hoje. Mas se não der, fica como quase com uma parte 2, um complemento amanhã. E vamos começar, vejam só. A introdução ficou meio longa, mas enfim. Antes de falar sobre as 3 falas, teve uma quarta fala, mas como não foi sobre nenhum evento internacional, não ganhou a mesma notoriedade, mas não tem como a gente também não comentar. Lá na África, Lula falou sobre a fuga de Mossoró. Parece que teve conivência de alguém. Vejam só. Parece que agora nem mesmo o Lula compra o discurso oficial que seus amigos colocaram para frente. Porque no início foi uma coincidência. Começou como uma série de coincidências negativas, né? Casos fortuitos. E agora até o Lula tá duvidando. Meu Deus do céu, até o Lula já tá duvidando. O Dilma disse em entrevista coletiva neste domingo que pode ter havido conivência de alguém de dentro da penitenciária de Mossoró no episódio da fuga dos detentos. Aspas, eu não quero acusar, mas teoricamente parece que teve a conivência com alguém do sistema lá dentro. Tem nem o que falar. Nem o próprio Lula compra a narrativa de sua turma. Mas vamos lá, a parte principal. Aqui é colocar em linha, não vamos nos aprofundar agora. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais nas 2 primeiras falas lá na frente, quando olharmos as análises dos jornalistas, que uma fala é sobre a Venezuela, a outra é sobre a Rússia, e teve a polêmica, a mais polêmica de todas, indescritível, meu Deus, mas vamos lá. Começando com a Venezuela, Lula foi questionado sobre o que o Maduro vem fazendo, sobre a perseguição implacável contra os seus opositores. Você vê que a Venezuela está abrasileirando-se, porque eu acho que nem a Venezuela persegue tanto como se persegue no Brasil, mas está ali. Eu não tenho informações do que está acontecendo na Venezuela, diz Lula sobre a expulsão de funcionários da ONU. Até agora ele não tem informação, tem mais de 5 dias aí os ocorridos e o Lula ainda está de boca aberta esperando para o quê? Para se informar. Venezuela, um país que ele é extremamente próximo, que a gente não pode esquecer que quem estava na assinatura do acordo entre Venezuela e Estados Unidos para levantar algumas sanções, para permitir que a turma do Biden compre petróleo barato, quem estava lá chancelando esse acordo foi o Brasil, a pedido da Venezuela. Então, assim, é como se fosse um padrinho. Não tem como não saber. Não é uma questão lateral, sabe? Um negocinho específico. Foi algo que virou notícia internacional.
Não dá pro Lula ficar fingindo que ele não sabe das coisas, né? Esse papo aí talvez colasse lá em 2005, CPI dos Correios, eu não sabia de nada. Aí tá 2024. O papo de não sabia de nada não cola mais. Enfim, regime de Maduro deu 72 horas para os representantes do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos deixou o país. A atitude foi repudiada em comunicado conjunto por Argentina, Costa Rica, Equador, Paraguai e Uruguai. Mas eu não sabia de nada. Aí, eu nem me dou o trabalho de refutar ou colocar o meu ponto, porque o Pedro Burgos, que não é de direita, ou pelo menos não é da bolha da direita, né? Não mais próximo da esquerda, mais próximo do consórcio, professor do INSPER. A outra fala do Dilma foi em relação à Rússia. Ela tinha lá um opositor do governo, o Alexei Navalny, ele faleceu nos últimos dias, né? A baita coincidência. E aí perguntaram pro Lula. Falei, irmão, você não se pronunciou sobre esse caso? E aí? Aí o Lula falou, pô, não falei por uma questão de bom senso, né? Pra que essa pressa de acusar alguém? Você sabe quantos anos eu tô esperando para saber o mandante do crime de Marielle? Tô esperando até agora. A gente não pode sair acusando os outros. Aí o que eu queria levantar, e pra não parecer que eu tô passando no pano, o Burgos levantou. Lula atribui o óbito de Marielle a agente de Bolsonaro. Aliados do presidente reagem. Na hora de condenar Bolsonaro, o Lula não espera. Na hora de condenar a Rússia, o Lula pede parcimônia, bom senso. Vamos esperar as investigações, vamos esperar, né? Trânsito e julgado. Na hora do caso de Roma, que ganhou os holofotes dos últimos dias, o Lula foi um dos primeiros a falar que era um ataque à democracia, que essa gente tinha que ser extirpada. O Lula chegou a pedir a cabeça, né, do empresário Mantovani para o chanceler alemão. Porque ele tinha uma empresa que prestava serviço para a Alemanha, né? O Lula queria que o contrato fosse cortado, encerrado. O Lula só tem calma na hora que lhe interessa. Mas tudo bem. E a gente chegou na última, que é... Gente, na boa, eu me recuso a ler o que o Lula falou. Eu me recuso, porque todo mundo sabe. São coisas assim que... Tá aqui a imagem, porque você lê, você... Nossa, sabe? É demais. É demais. É demais. Sabe? Tá lá, fala. Tá lá, fala dele. Mas vamos lá. Aí eu achei que a Tsuki fez algo bem interessante. E bota aqui um pequeno tiratema. Lula versus Rússia. Bom senso. Lula versus Venezuela. Não sei. Em relação a Israel, usou lá o caso do bigode. Beleza. Tá representando aí uma imagem. Uma imagem assim, ó, pra você entender. Pra você entender. Você entender o jogo ideológico. Mas vamos lá. Vamos lá que os passapanistas de sempre entraram em campo. Você abre a página inicial do Globo, uma espécie de assessoria de comunicação extraoficial do Lula, o grupo de comunicação que mais recebeu e vai continuar recebendo verbas de publicidade, e esta é a capa, mostrando que faz jus receber tanto dinheiro. A notícia é de destaque. Itamaraty aguarda a reunião de embaixador com Israel para tentar conter crise diplomática. É mesmo? Uau! Uau! Aí tem ali a questão do Abel Diniz. É possível reverter as olheiras? E acabou. Aí tá ali a Malu Gaspar, a cassação do Moro, a Bela Megali falando do argumento de Bolsonaro que fez Michele desistir da viagem aos Estados Unidos, o Gabeira falando do apocalipse de carnaval, o Demetrio Magnoli falando que a ferida aberta entre o povo no russo e ucraniano jamais cicatrizará. Aí tem a lei de fuga de Mossoró, cúpula do G20 que vai ter, governo recua, assina com prazo para pagar emendas e tenta driblar a crise com o Congresso e síndrome do impostor. Essa é a capa da Globo, quando bati o print ali 5h30 da manhã de hoje. Gente, foi notícia internacional desde amanhã de domingo. Desde a manhã do domingo. E essa daí é a Globo. Você abre o portal de política da Globo, a página de política, também não tem destaque. Estão falando de Bolsonaro. Esse grupo é inimigo do povo brasileiro. A única notícia do Globo, única,
política sequer é assinada. Não tem nem a assinatura do jornalista que fez. Essa primeira. Lula volta ao Brasil em meio a polêmica. Foi uma polêmica. Foi uma polêmica. Uma pequena polêmica. Se fosse Bolsonaro, o mundo tava caindo. Ele nem ia, não iam deixar nem ele voltar. Não iam deixar nem ele voltar. Ele ia dar sorte se conseguisse voltar pro Brasil. E a única notícia meio crítica, mas muito meia boca, inclusive para vocês, que aconteceu logo cedo, ó, porque 1h da tarde o Guga Chakra já tinha escrito sobre isso. É legítimo criticar Israel, mas a comparação com o Lula fez não dá. E aí é o ponto, é assim, ó, se o Lula quisesse fazer uma crítica, beleza, faz, reclama, pô, gente, vem, não faz isso daí, tá errado, vejam só, pense nas vítimas, pense no que tá acontecendo, pense no povo, pense nos civis. Mas você pegar o maior trauma da vida de um povo, um evento histórico que tem até um nome, você pegar isso e acusar a população, né, aquele país de fazer isso, aí não dá. Aí, assim, é romper tudo. Tem coisa que não se diz, mas jamais, nem pro seu inimigo. E esse é o Lula. Não é polêmica. Não é. É inacreditável. Inacreditável. E tá aqui a Globo, ó. E batendo palma. E passando pano. E batendo palma. E passando pano. E batendo palma. E passando pano. Quando eu gravei, a capa do Globo não estava disponível. Eu não queria nem ficar aqui procurando. Eu queria até ver qual era a capa do Globo mesmo, né? Como eu quis lançar o jornal de hoje. Mas eu duvido que a Globo vá botar o caso em destaque. Deixa eu só ver aqui no celular para ver das dúvidas. Vai que já tenha saído. Sai no jornal O Globo, lá no Twitter, eles sempre postam diariamente. Capa do Globo de hoje. Deixa eu ver, jornal O Globo. Deixa eu ver se vou botar aqui. Tá, é a matéria de capa. Lula compara o conflito, papapá, Israel reage. Ganhou a matéria de capa. Não tem imagem, mas ganhou. Tá no canto esquerdo com o título Crise Diplomática. Menos mal. Menos mal. Mas no site não. No site não. Mas no jornal tá. Tá aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Manda pra ver. Aí, filho de peixe, peixinho é. A frase mais importante ou de mais impacto no dia de ontem no mundo inteiro. Inteiro! Aí vem o descarado do Matheus Leitão. Filho da Miriam Leitão. Frase do dia. As alternativas, as mazelas da globalização neoliberal não virá da extrema-direita, preconceituosa, xenófoba. O desenvolvimento não pode ser privilégio de poucos. O petista pediu mudanças no sistema de governança global, mas não obteve a repercussão esperada da imprensa estrangeira. É porque a imprensa estrangeira estava comentando sobre a outra fala. Esse é o Matheus Leitão. Quem puxa aos seus não se degenera. Minha mãe fala isso sempre, né? Minha mãe tem outra fala que é: o rio só corre pro mar. Tá aí, Matheus Leitão. A imprensa profissional do Brasil. A turma que te chama de extremista. A turma que te chama de antidemocrático. Aí vem o petista. Aqui eu tenho que falar que é só um exemplo. Eu pensei em trazer a frase do Breno Altman. Eu falei, não dá. O que o Breno Altman tava falando ontem, assim, ele tava entorpecido, sabe, de felicidade, ele tava quase tremendo. Como se fosse uma grande vitória, a fala contente. Não, o negócio é absurdo, não, cara. Tem que ter um limite. Tem que ter um limite nas coisas. O Thiago dos Reis já passou de todos os limites, mas ainda dá pra você trazer e mostrar. Ó, atenção, quem é a favor que Lula rompa relações com o Estado? Ó, que toca terror, Israel, comenta aqui, Lula tem razão. O cara recebeu mais de 8 mil curtidas nesse comentário, tinha mais de 3 mil comentários e vários eram Lula tem razão. Essa é a esquerda no Brasil. E esse daqui foi um comentário moderado. Moderado, pra vocês sentirem o drama das redes sociais da turma da esquerda. Milton Temer, pissolista. Voto com a relatora, que era a Sâmia, falando ali o que o Thiago tá falando, né? Romper relações. A denúncia tem que ter correspondência prática. Pedido de retirada do atual embaixador de Israel no Brasil, militante assintoso e arrogante, seu nível, apoiador das práticas que Lula denuncia. Retirada do nosso embaixador de Israel. Quer romper. O pessoal falando, vamos romper. Forma prática.
A Samuel Bonfim volta e diz: apoiado, vamos romper. Renato até pergunta: e aí o Boulos, hein? Boulos sumiu. Boulos quer ser candidato, quer ter apoio na cidade de São Paulo, inclusive de várias construtoras, né? Não vou falar nada. Cadê Guilherme Boulos? Se fosse com alguém de direita, os jornalistas de fofoca, eles se chamam de bastidores, mas são de fofoca, eles já estariam entrando em contato para pedindo, né, uma aspas, ou nada num off. Quem são jornalistas de fofoca no Brasil? Forma rápida. Vamos para Veja, Robson Bonin. Só tem ele, né, que é o chefe lá do Radar. Vamos pro Globo. Lauro Jardim, Bela Megali. Vamos para a Folha de São Paulo. Mônica Bergamo, Fábio Zanini e a equipe do Zanini. Vamos pro Metrópolis. Guilherme Amado. Aí tem a Bruna Lima, que trabalha com ele, e tudo mais. Aí tem o Gadelha e o Zu, que trabalha com ele. Aí tem o Paulo Capelli. Tem o Rodrigo Rangel, que é da Tropa dos Grisalhos. Aí você tem o Tom Bastidor, o Samuel. Você tem o Loyola. Você tem o Escostegui. Aí você tem o meu chat de fofoca internacional. E no Estadão é a Rosiane Kennedy. Ninguém apareceu botar o microfone na boca do Boulos. E aí, se você quiser contar a turma da Globo News, também é fofoca, uma fofoca meio televisiva, você tem Natuza Neri, Miriam Leitão, Júlia do Alibe, Daniela Lima e André Sadi. Ninguém, aí tem a Ana Flor também, ninguém apareceu para questionar o Boulos, ninguém. Ano de eleição, ninguém. E o pessoal pregando rompimento de relações internacionais. Tem que conhecer os jornalistas por nome, porque eles não são muitos. Você tem no Brasil um grupo de 20 pessoas que controlam o fluxo de informação, as fofocas e os bastidores de Brasília. 20 pessoas, não passa disso. Mas beleza. Mostramos ali, né, a podridão do que a gente já espera. Aí vem a parte agora dos escandalizados. Distorção perversa da realidade. Diz aí a Conib. Também a perversa é uma palavra fraca para descrever o Lula. Para a Conib, a declaração do Dilma foi uma distorção perversa da realidade e ofende a memória das vítimas, né, desse evento catastrófico e de seus descendentes. Aí é sempre bom lembrar que a Conib ela é presidida pelo Cláudio Lotenberg. E o Cláudio Lotenberg, ele é tipo Lula. É um cara de palavras. Ele te engana com as palavras. É um mágico ilusionista. Ele chama a tua atenção para uma mão, enquanto a mágica tá na outra. O Lotenberg, ele não tá indignado. O Lotenberg, ele até hoje tá no conselhão do Lula. O Lotenberg fez campanha pro Lula. O Lotenberg estava na equipe de transição. O Lotenberg queria ser ministro da saúde do Lula. E diante de tudo que já aconteceu, que foram várias, o Lotenberg só chega no... Meu Deus, eu estou escandalizado. Lula! Não! Chega na eleição, maceta o 13, mas com força. Mas com força. A indignação aqui é só da boca para fora. As ações reais e concretas, que é o que a gente tem que prestar atenção, elas vão todas na direção do 13. Mas tá ali. É uma grande decepção. São coisas que não se comparam. Prefiro imaginar que é uma desinformação. Já tá até passando por... Não tem o que imaginar. É um evento que qualquer ser humano conhece. Estamos muito decepcionados e frustrados com a fala do nosso presidente. Oh, meu Deus, Lotenberg. Eu até pensei em colocar aqui as notícias, sabe? Lotenberg, conselhante, etc. Mas como isso já foi dito diversas vezes ao longo do ano passado e tá registrado no Atlas, eu não vou ficar registrando no Atlas a mesma notícia todos os meses, né? Eu só faço referência. Na Tostal tem isso, tem aquilo outro. Número de ataques e ameaças, né, contra judeus no Brasil não para de crescer. Vejam só como são as coisas, isso é um absurdo. Para agentes políticos, né, da comunidade, declarações como a do Lula ajudam a incentivar uma onda de raiva. O Lula não está sabendo medir o que pode repercutir com essa declaração dele. Ao fazer isso, estimula o discurso de ódio. Oh, quem disse foi o Lotenberg. Aí vem o grupo lá, ó. Pela democracia. Apoiamos Lula contra Bolsonaro justamente porque acreditamos que Lula, por seu histórico humanista, defenderia todas as minorias. Mas tá ali, ó.
Ó a campanha. Lembrando, né? Faz o L. 30 de outubro. Essas pessoas, elas não foram enganadas. Não adianta fingir enganação. Vocês sabem, vocês sempre souberam quem o Lula é. Sempre souberam. Ele nunca mudou. Ele só piorou. Ele sequer deu uma melhorada. Ele só piora. Só piora. Aí, o presidente da Conib critica o Lula. Outros grupos também criticam o Lula, mas aquele limite que a Rede Globo não está disposta a romper, porque aí, assim, até a Globo tem um limite, o Brasil 247 não tem. Meu Deus, elogio o Lula. Meu Deus! Assim, gente, não tem condição! Em que planeta esses caras vivem? Em que planeta esses caras vivem? Olha só, o Lula ofendeu toda uma nação, todo o bom senso, e o Brasil 247 quer te fazer acreditar que não, o povo tá elogiando ele. É inacreditável as coisas, o nível de dissonância cognitiva da esquerda. O gado não pensa mais. Você junta isso a uma notícia que saiu recentemente na Folha de São Paulo falando que os petistas estão preocupados com o número de Guilherme Boulos, e aí você entende. Porque o petista fala, cara, e aí? Tem muita gente que não vai saber apertar o número certo do Boulos. Porque o gado petista só vai apertar duas teclas, o 1 e o 3. Se você ainda muda as teclas de posição, ele já não sabe achar. Não existe mais capacidade de raciocínio. Você vai acreditar nos seus olhos ou você vai acreditar no número 247? Aí vai. O Amoedo. A fala do Amoedo, na verdade, foi do dia 16. Mas eu acho que prova muito bem o sentimento e o que essa gente realmente pensa no final do dia. E olha como envelheceu bem esse tweet do Amoedo. A condução da política externa brasileira atual é uma vergonha. Sim, tá certo, Amoedo. Em vez de dividir o mundo em ditaduras e nações livres, Lula divide entre companheiros e não companheiros. Tá certo. No discurso, o Lula faz isso. Aí ele fala da questão do Navalny, Putin. O compromisso de Lula com a democracia se restringe apenas ao Brasil e não aos regimes ditatoriais aliados. O Amoedo foi um cara honesto. Porque ele tá falando o seguinte, ó. Não importa o que o Lula fala lá fora. No Brasil, o Lula é democracia. O que é democracia é perseguir a direita. O Lula persegue, então ele é democrata. O Lula não é bolsonarista, ele é democrata. Se você persegue os bolsonaristas, você é um democrata. Pronto. Deixou bem claro. É só isso que importa no final do dia. Grande democrata. Aí, esse comentário é de deu coração mesmo. Sem piada, sem ironia. Você viu o André Guedes, ele pega o pronunciamento do Netanyahu para falar que parabéns, Lula, para todo mundo que achava que era falsa simetria compará-lo ao bozismo. Tá aí a resposta. Os métodos diferem um pouco, mas são regimes igualmente dodóis. Tá vendo, né? Assim, o bozismo do André Guedes, do MBL, tava aqui embaixo. O Lula tava aqui em cima. Ainda tinha uma esperança. Aí agora o Lula rebaixou. Agora o Lula e o bozismo tá no mesmo nível. Aí a Atsuki fala, rapaz, bozismo? Meu Deus. Eu fico triste de verdade. Sabem por quê? Porque isso aqui é o resultado de quem se deixou consumir pelo ódio, pelo ressentimento. Se deixou consumir pela mágoa. Chamem do que quiserem. Ficar com raiva faz parte. Mas eu não sei odiar ninguém. Nem petista, Lula e muito menos isentão. Algumas pessoas, o que precisa é de uma intervenção divina. Você tem que, no final do dia, orar para a alma dessa pessoa ser resgatada. Porque está movido pelo ódio. Tem petista que já não pensa mais. Que passou por anos, tinha uma educação ruim, ficou abilolado, tá preso numa bolha. E às vezes ele apenas reage, já virou gado.
Agora, um cara como André Guedes, aí realmente está consumido pelo ódio. Consumido pelo ódio. Aí você vê outro. A diferença entre a militância bolsonarista e a juventude do bigode é que eles não dispõem dos meios para acabar com você. Tá vendo? Você tá vendo? O Lula fala o que falou, mas Nando Moura tá pensando na militância bolsonarista. Gente, isso aqui é um ódio que o cara foi consumido. O cara tá preso, o cara tá perdido no próprio ódio. O que tá acontecendo com o Brasil? O Brasil precisa realmente, assim, Deus botar a mão e falar, não, vou limpar todo o mal que tá preso no coração de vocês. Aí vem isso aqui, ó. Eu gosto do bloco assim. Eu falo assim, olha, por que você não ofende a pessoa? Você só quebra, né, a bolha de cristal que os riquinhos do establishment, né, que estudaram em Harvard, vivem. Não sei se o Spritz estudou em Harvard ou foi Princeton, mas uma universidade dessa é o riquinho brasileiro aí. Aí fala, né, o país lá é um absurdo. O presidente desse país, que foi invadido por... é isso. Alckmin já foi, né, da turma do bigode, mas não é mais. Maduro é um democrata. Cuba é um paraíso democrático. Ahmadinejad era amigo. Gaddafi era irmão. Onde para isso? Aí eu respondi, eu acho que eu fui com a educação, eu falei, rapaz, parar eu não sei. Mas começou com o voto seu e de seus amigos. Menos mal, diferente do jornalista da Globo, você ainda tá sempre fazendo uma crítica ou outra. Eu acho que ainda reconheci, né, um certo valor nele, falando, pô, cara, você é um cara diferente, você não critica, você não tem capacidade. Você cometeu o erro lá atrás, mas quem sabe você muda. Fui bloqueado. Esse cara é amigo do... Como é o nome, cara? André Ronai, Rovai, Anderson Ronai. Esse é o dono, é o CEO do Atlas Intel. O dono e CEO do Atlas Intel estão sempre interagindo entre eles. E eu comecei a ver o posicionamento político do dono da Atlas Intel, aquele grupo de pesquisa. Eu estou surpreso. O cara é de uma extrema esquerda identitária, liberal progressista, de um jeito que eu falo, minha Nossa Senhora, agora eu tô entendendo porque o PT gosta tanto do Instituto Atlas Intel, porque a Globo tá sempre dando espaço pra essa galera. Mas vamos lá. Aí vem Raquel Landim, pra ter colocado aí no início, né, uma passadinha de pano. Segundo a Raquel Landim, você lembra aquele encontro que o Lula plantou uma oliveira e perguntou se é da uva? Ele tava com o primeiro-ministro palestino, né? Aí segundo a Raquel Landim, essa turma influenciou o Lula. Se bem que eu nem sei se foi isso, eu fui embaixador. Talvez o Lula encontrou lá na África, mas enfim. Bateu o papo, ele foi influenciar. A culpa não foi do Lula. O Lula é uma pessoa facilmente influenciável, então... Enfim. Meu Deus do céu, sabe? Eu até gravei um vídeo no outro canal, falei, não vou ficar nervoso, eu já fiquei nervoso lá, gravei um vídeo mais cedo, na hora saiu de madrugada, falei, não, já tô nervoso aqui, não vou ficar nervoso de novo. Já dá, uma vez só por dia. Mas é difícil, viu? Aí veja, repercussão internacional. Samuel Puncher, jornalista do Metrópolis, nos presenteia aqui, né, não sei, um presente de grego, que acho que ninguém queria esse presente. Ele coloca aqui um print do canal do Telegram oficial do Grupo H e fala, ó, o grupo aí, cara, tá agradecendo o Lula no canal dele, viu? Aí você fala, não, é fake news. Fake news. Isso é fake news pra prejudicar o Lula. Duvido que que o Grupo H está apoiando o Lula. Eu sei que você não falar isso, eu sei. Aí eu trouxe o tweet, né, internacional também. Comunicado oficial do grupo. Nós, do Movimento de Resistência Bababá, o H, apreciamos a declaração feita pelo presidente brasileiro Luiz Inácio da Silva, que descreve o que o nosso povo, né, sofre como tragédia e que as ações desse grupo papá são iguais ao do alemão lá do bigode, que fez no âmbito do segundo grande conflito internacional. Exigimos que a Corte Internacional de Justiça leve em consideração a declaração do presidente brasileiro. Aí você fala, mas eu não acredito.
Eu não acredito. O que esses caras aí, sabe? Esse tuiteiro. Eu sabia que vocês ainda iam ficar com dúvida. Mas, agora vai falar o quê? Uou! Portal alinhado ao petismo. Grupo H elogia Lula por igualar os absurdos que aconteceu lá na Alemanha, nos idos de 1940, a eventos atuais. O UOL reproduz a nota, traduzida, igual essa nota em inglês que eu mostrei, né, pra vocês. Tá em inglês aqui, só botei a tradução embaixo, que é a mesma coisa, palavra um pouco diferente, né, que aqui depende da tradução, que o Samuel Puncher postou. E aqui, ó, o comunicado termina com apelo à Corte Internacional de Justiça para que tenha em conta a declaração do Lula. O Lula conseguiu! O Lula conseguiu! Parabéns, Lula! Virou notícia em diversos jornais internacionais. Eu peguei um de grande circulação, a BBC, já mostrando, inclusive, que Israel condena Lula pela comparação absurda que ele fez. Aí páginas internacionais, Selo Dourado, é uma empresa, né? Tá lá condenando. Suas palavras terríveis não são condizentes com o líder do Brasil, que tem um papel cada vez mais importante a desempenhar nos assuntos globais. O Museu da Tragédia, em Jerusalém, diz que fala de Lula combina ódio e ignorância. Esse Museu de Tragédias, só que nos Estados Unidos, também diz que utilizar este evento como, sabe, uma ferramenta política é sempre errado, e especialmente quando isso vem de um chefe de Estado. O fato de Lula ter feito isso para promover uma afirmação falsa e preconceituosa é ultrajante e deveria ser condenado. Bloomberg, noticiando, Israel, né, convocou o embaixador do Brasil bater um papo, né? Cara a cara, tete a tete. Falei, irmão, qual é de vocês? Qual é de vocês? Esse daqui é o embaixador, né? Não, o chanceler deles, né? Tá ali, ó. As palavras de Lula são vergonhosas e graves. Ninguém prejudicará o direito da gente se defender. Ordenei ao pessoal do meu gabinete que convoque o embaixador brasileiro para uma chamada de repreensão amanhã. No caso, hoje. Aí o ministro da Defesa de lá posta esse tweet. Acusar na gente de perpetrar uma tragédia que aconteceu na década de 40 é ultrajante e abominável. Lula apoia a organização que toca o terror e, ao fazê-lo, traz grande vergonha ao seu povo e viola os valores do mundo livre. Aí o Bibi fez esse tweet também. As palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves. Trata-se de banalizar o absurdo e de tentar prejudicar o nosso país, nosso povo e o direito da gente se defender. Comparar. Sabe, é o que aconteceu, cara. É cruzar uma linha vermelha. Se o Lula ele pegou o pior trauma que o povo sofreu e jogou contra esse povo. E aí diz, não, decidi com o chanceler convocar imediatamente o embaixador brasileiro em Israel para uma dura conversa de repreensão. Parabéns, Lula. Você conseguiu. Lula desenhou memória de 6 milhões de pessoas do nosso povo que perderam as vidas. Rapaz, é um absurdo. E aí, em vez de fechar esse pacote na notícia internacional, mas como aqui tá uma série de críticas ao Lula e críticas de pessoas que eu acho que não o apoiaram em nenhum momento, Mendonça diz que erro maior do Brasil é apoiar a turma que toca o terror, né? Tá vendo, Mendonça? Posicionando de forma dura. E é engraçado que quando o Bolsonaro falava alguma coisa absurda, o establishment reagia, né? De forma dura. Sem nem esperar. Que é nem um dois, nem esperava. O establishment inteiro reagia. Neste caso, só o Mendonça falou alguma coisa. Ninguém sabe cadê o Rodrigo Pacheco, ninguém sabe cadê o Lira, ninguém sabe cadê pessoas aí, né? Da alta cúpula do judiciário. Ninguém vê nada, tá todo mundo de boa, tá todo mundo igual a Rede Globo. Ficando em silêncio para ver se a população esquece e deixa de comentar. Eu acho que os eventos de ontem reforçam mais uma vez porque eles querem tanto censurar as redes sociais. Eles querem voltar para aquele mundo onde eles podem controlar o fluxo da informação, onde você não pode contar para as pessoas, onde não existe o jornalismo cidadão.
Esse vídeo que circulou no final do dia, ele só rodou por uma razão. Por causa do Samuel Pancha, jornalista do Metrópolis. Quem divulga esse vídeo? Quem foi que deu destaque para esse vídeo? Foi o Samuel Pancha do Metrópolis. Surge lá. Ninguém acompanha o Lula internacionalmente. Ninguém olha. Você diz, o que vai perder tempo nas balelas que o Lula fala? Mas o Pancha, como o trabalho dele no Metrópolis é isso, né? Vídeos, recorte, ele tá sempre postando. Todo esse videozinho do Metrópolis, esse vídeo política, sempre sai da mão dele. E engraçado, o Pancha, ele não colocou a logomarca dele no vídeo. Eu fiquei pensando, falei, rapaz, o Pancha deve ter pensado, isso aqui é tão absurdo. Isso aqui é tão absurdo que eu não vou nem botar minha logomarca, que eu não quero ser perseguido. Acho que ele sabia que ia tomar uma proporção internacional. Ia passar desapercebido. Mas, com a internet hoje em dia, tá aí todo mundo vendo, né, a confusão. Mas vamos lá. Vamos correr, pra ver se dá tempo de comentar sobre tudo. Eu venho comentando com vocês há muito tempo, e é minha tese, e talvez eu seja uma das poucas pessoas que segue nesta tese, que eu não acho que Lula é o mesmo Lula de 2003 a 2010. Não é aquele Lula que estava assim 100% alinhado ao Foro de São Paulo, comunista, e era fácil de entendê-lo por esse prisma. Você olhou esse prisma, você entendeu o Lula. Você entendeu o Lula. Entendeu? Tá fácil. Para mim, o Lula atual é esse Lula com inovações. Ele não deixou de ser esse Lula. Só agora você tem que colocar novas características nele. Ele continua gostando da Venezuela, a gente acabou de ver. Ele continua gostando da comunada. Continua gostando dos amigos, que não são muito fãs de ditadura. Só que o Lula agora, ele tá muito mais preocupado com transição energética, mercado de carbono, missões de título verde, PAC verde, agenda globalista, tá abraçando a agenda identitária, diversidade. Ele só critica quando ele vai na convenção do PT. E aí eu sempre venho bater na tecla e falo, gente, olha só, você não pode analisar o Lula apenas pelas suas falas, que o que o Lula acabou de fazer aí é fala. Você tem que olhar as decisões concretas, as falas concretas do Lula, o que ele tá fazendo. O Lula, quando vai no BRICS, aí o pessoal fica, meu Deus, o Lula BRICS falou isso. Ou quando ele foi lá no Pé Vermelho, meu Deus. Tá, ele foi assinou memorandos com o País Vermelho de cooperação. Dos memorandos de cooperação, quantos já saíram do papel? Quantos realmente provocaram uma ação real? Agora, o Brasil voltou com alguns bilhões de investimento verde dos Estados Unidos. Teve reuniões concretas, selaram alguns acordos. O lançamento dos títulos verdes, que são o título da dívida do Brasil, foi feito na Bolsa de Nova York. A lei do mercado de carbono passou. Várias leis ligadas ainda verde está passando. Na ONU, o Lula lançou, não é só palavra, lançou, em termos práticos, legais, o ODS 18, que é o 18º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que faz parte da Agenda 2030. A Agenda 2030 da ONU tinha 17, agora por causa do Lula tem 18. Então, quando você olha as ações concretas do Lula, ele está 100% alinhado à agenda globalista. Ele não deixou de gostar de seus amigos, mas está 100% alinhado, 100%. É como eu vejo as coisas. E eu venho batendo nessa tecla, falo, olha, para entender o Lula tem que seguir por aqui. Aí ontem, diante de toda a confusão que estava acontecendo, eu vi um comentário que vai na linha do que eu digo. Que traz algumas coisas a mais que eu não falei ainda. Que a gringa brasileira fala, ó, fala versus ação. Parem de prestar atenção apenas na fala. Lula diz que tem uma confusão lá. Isso pega bem com o seu eleitorado da esquerda e gera mídia. E o Lula está em uma crise conjugal com a esquerda. A esquerda elegeu o Lula esperando algumas coisas e essas coisas não estão acontecendo. Não estão. E o Lula vem sendo questionado. Não é de hoje. Já mostrei várias vezes isso, diversas crises. Mas fala dele não tem nenhuma consequência. Por outro lado, Lula nomeia ONGs, ela bota alinhadas ao imperialismo, né? Eu sei que eles estão falando assim, como WWF, para orientar políticas agrícolas do Brasil.
A USAID, né, que é uma agência do governo americano, parceria com a FUNAI, para dar curso para os índios, para aquilo outro, etc, tudo mais. É nomeando Natone para ser secretária do clima, é nomeando a Marina para ser ministra, é impedindo o Brasil de explorar a margem equatorial. Essas são as ações concretas do Lula. Essa ação de Lula não gera mídia, mas terá consequências. As ações concretas do Lula têm consequências. As falas é só para acalmar o gado de esquerda que acha que Lula os traiu. E aí eu quero mostrar para vocês 3 notas, para mostrar que pelo menos a forma como eu vejo as coisas, eu acho que vai em direção totalmente oposta. Eu acho que a imprensa está perdida no que está acontecendo e a gente vai continuar, possivelmente, ilhado aí pelos próximos anos, no que depende da imprensa de conseguir entender esse fenômeno chamado Lula e Brasil. Uma nota do Estadão. Lula poupa Maduro, Putin, mas ataca Israel e põe em dúvida compromisso com democracia. Tem dúvida, ainda tem dúvida, né? Ainda tem dúvida. Depois das revelações que deixaram patentes certas intenções golpistas de Bolsonaro e sua turma, Lula estava mais uma vez com o caminho aberto para se consolidar como líder democrata, tanto com a opinião pública interna quanto no cenário internacional. Mas no lugar de confirmar essa tese, ofereceu 3 declarações que provocaram dúvidas sinceras. Lula, de fato, teria compromisso com a democracia? Em entrevista, né? Lula falou absurdos, tá ali, ele, coisa, papapá, fala da Venezuela, Rússia, Israel. Fica a dúvida de quais são as intenções do presidente. Se é uma questão de assessoramento de ideologia ou pragmatismo. No último caso, entretanto, cada vez faz menos sentido. Porque além do apoio de seu rebanho mais fiel, que irá consentir e defender qualquer coisa que faça, Lula não agrega ninguém com suas declarações, no máximo perde apoios. Parece que esse rapaz não consegue entender que estamos diante de 2024, que é o ano eleitoral, e para combater o bolsonarismo, o Lula precisa do gado motivado. O gado tem que estar motivado. Por causa de suas posições internacionais, Lula agora está distante dos Estados Unidos, do Partido Democrata, e estará mais longe dos republicanos caso de vitória do Trump. Está em rota de coalizão com os países europeus que posicionaram contra a Rússia. Na verdade, hoje, que país ou grupos de países relevantes que o país lidera? Neste momento, nenhum. A gente vai voltar para ver mais 2 parágrafos desse texto, mas só para mostrar para vocês como a imprensa é formada por pessoas incapazes. O Lula está cada vez mais distante. Como é? Vamos ver? Lula agora está distante dos Estados Unidos e do Partido Democrata. Está distante. Lula está distante. O secretário dos Estados Unidos se reunirá com Lula na próxima semana, informa o governo americano. Quarta-feira agora. Lula está distante. Quarta-feira agora. Quarta-feira, o Blinken está no Brasil. Porque imagine se estivesse próximo. Isso é porque está distante. Imagine se estivesse próximo. O secretário deve enfatizar o apoio dos Estados Unidos à presidência do Brasil no G20 e, aqui ação concreta, não é falatório, a parceria entre os 2 países nas áreas de direitos trabalhistas e transformação energética. O Lula foi para os Estados Unidos e lançou, com o Biden, um projeto em torno de legislação trabalhista. Ação concreta. Mas, segundo o gênio do Estadão, não, o Lula está distante. Não, muito distante. O pessoal está vindo aqui porque está distante demais. Imagine se estivesse perto. Mas tudo bem. O inteligente é o Estadão. Ao sair do governo em 2010, Lula tinha altíssimos índices de popularidade e certa relevância internacional. Agora enfrenta um país dividido, calcificado e não conseguiu encontrar ainda seu papel na área internacional. Há décadas e meia atrás, ela é o cara, segundo Obama. Hoje não mais. Segundo Obama e suas memórias, aspas, Lula tinha os escrúpulos de um chefão do Tammany Hall e circulava boatos de clientelismo governamental, negócios por baixo do pano e propinas na casa dos milhões. Está na página 353 de Uma Terra Prometida para quem quiser conferir. Tammany Hall, não por acaso, é uma quadrilha política que agiu por décadas no estado de Nova York. Após a glória e o ocaso na prisão, e até mesmo com o pedido de prestígio internacional, Lula se reinventou politicamente como salvador da democracia brasileira, líder de uma frente ampla que unia esquerdas, centristas, moderados, empresários e muita gente que apertou o 13 para evitar os riscos e bizarrices do governo Bolsonaro.
Do ponto de vista nacional, coloca tudo a perder apoiar velado ou abertamente ditadores e criminosos em diferentes locais do mundo. Aí você vai para o bastidor. Também tá perdido na história. O único que conseguiu compreender o Lula foi a Folha de São Paulo, Casarões. As declarações de Lula neste domingo, né? Opinião, um presidente pequeno. Ele fala que as opiniões do Lula expuseram mais uma vez um presidente aprisionado numa visão de mundo simplista e sectária, um presidente ideologicamente seletivo, tanto em sua solidariedade quanto sua indignação. Isso não está de todo errado. Quanto mais fala, mais o líder que se pretende um estadista do século XXI revela-se um caudilho do século XX. Apresenta-se como presidente, antes de tudo, pequeno. Como se pode assistir abaixo, Lula ainda divide o mundo entre ricos e pobres. Os ricos são maus e colonizadores, os pobres são bons e explorados. Bom, os ricos não necessariamente são maus, os pobres não necessariamente são bons, mas os pobres sim estão sendo explorados e quando você olha quem está colonizando, sim, são os países ricos. Mas tudo bem. Só em resumo as soluções, como ele diz, para o problema do planeta. Parece um discurso extraído de uma reunião esfumaçada de calouros de um centro estudantil da década de 70. Lula se propõe a liderar os pobres do Sul num movimento rumo à prosperidade. As boas intenções não escondem a pobreza intelectual e a ingenuidade política. Não tem boa intenção. O Lula só fala isso para agradar a sua militância. O Brasil não avança não é porque os ricos estão colonizando, é porque o Lula deixa colonizar. O Lula deixa. Porque se ele tentasse combater como Bolsonaro combateu, aí ele ia ver a ira internacional contra ele. Tá de boa, a Amazônia pegou fogo. O Hulk não abriu nem a boca. A Greta, ninguém nem sabe onde ela anda. Se o Lula realmente tivesse fazendo algo, combatendo a colonização, aí ele ia ver o bicho pegar. Mas ele é um vassalo. A raiz das ideias mal articuladas por Lula está no bolo ideológico pseudo-marxista que já era bolorento na década de 80, embora ainda seja consumido sem moderação em algumas universidades brasileiras. Sim, as ideias do Lula seguem essa linha, da esquerda. E é por isso que o Lula fala o que ele diz. Ele tem que agradar o seu gado. É ano de eleição, o gado tem que estar motivado. Entre os ingredientes estão a hostilidade atávica e paranoica aos Estados Unidos e Europa, reduzidos na versão mais generosa a colonizadores ricos. Essa prisão ideológica, na qual Lula se sente confortável por porfiar estultices, permite o silêncio sobre os abusos que ocorreram na Venezuela, incluindo as mais recentes sobre os quais o presidente brasileiro disse ainda não ter as informações. O PT também pediu cautela contra o óbito aí que veio do Navalny, o principal opositor do regime de Putin. É preciso ter bom senso. É preciso ter uma investigação para saber do que o sujeito veio a falecer. Para que essa pressa? É assim inacreditável que Lula acredite ser possível esperar alguma investigação séria na Rússia, etc. Tudo mais, né? Enfim, basta, porém, acompanhar a rede de blogs e sites de quem se diz de esquerda no Brasil para entender por que Lula fala tanta bobagem. Aqui foi o ponto máximo, aos meus olhos, de que o Diogo Escostegui, que escreveu essa matéria, conseguiu chegar. Aqui foi o ápice. Ele falou, pô, aqui tu começou a entender, mas depois tu se atrapalhou todo. Você começou a entender o que está acontecendo. Eu vou mostrar para vocês um materialzinho rápido. Vocês vão entender muito simples. É simples produzir esse novo choque informacional. Misture 3 substâncias. CIA, mídia ocidental e istas. A paralisia cerebral do alvo é garantida. Os retweets também tá falando. Se tu faz aquele nosso, no Lula está... É narrativa do Leonardo Atush. Gente, vocês não podem cobrar o Lula por ações reais. Vocês não podem cobrar o Lula por ações, sabe? Pelo trabalhador, pelo pobre. Porque o Lula tem pouca margem de manobra. Senão a CIA vai dar um golpe. A IRT. É a narrativa. Para manter o gado calmo. Sem cobrar o Lula. Menos mal o Escostegui entendeu. Mas depois ele fica meio biruta. Lula pode falar asneiras antidemocráticas e liberais impunemente. Porque o país que ele preside pouco se importa com essas vulgaridades burguesas, coisa da direita. Não, ele pode falar isso porque a Globo deixa. Simples. Globo, Estadão, Folha, Veja. Os jornalistas, vocês deixam. Vocês venderam a narrativa que Bolsonaro quer o grande monstro. Essa ordem ocidental imperfeita, como é que se seguir existindo, sempre será, que permite o avanço da defesa dos direitos humanos,
proteção das minorias, bababá, diversidade, entre tantas outras. Aí tá falando que o Lula vem se afastando disso. Para alguns brasileiros, sobretudo em Brasília e na opinião pública, Lula pode não ser grande, mas era a melhor opção disponível para impedir um segundo mandato de Bolsonaro, um ex-capitão que se notabilizou por defender a barbárie na ditadura, incluindo torturas e prisões políticas. Eleito, mobilizou o medo de um comunismo inexistente, promoveu o negacionismo, elevou malucos de extrema-direita ao poder, instrumentalizou a liberdade de expressão para atacar seus inimigos no judiciário e, fosse isso pouco, planejou um golpe para ficar no poder. Não é preciso meter-se em exercícios inúteis de comparação entre Lula e Bolsonaro para saber que o Brasil está mal de democratas. O final do bastidor é o mesmo final do Estadão. Você vê que é um padrão. É um padrão. Bolsonaro é pior. Mas Bolsonaro é pelo Lula, faça alguma coisa, pelo amor de Deus. Você está dando munição para os bolsonaristas. Aí veio o Casarões. Que engraçado que a Folha, quando fez um tweet sobre a matéria, a Folha trocou uma palavrinha, né? A gente vê isso daí. Porque o Casarões fala que a fala do Lula é problemática e pode enfraquecer o governo. Aí a Folha escreve, não, a fala do Lula é equivocada, né? O Lula se equivocou, gente. Equivocar se atrapalha. Não, o Lula se atrapalhou. Ô, rapaz, coitadinho dele, ele se atrapalhou, gente. O Lula se atrapalhou. Ah. Mas, no subtítulo, o Casarões mostra que ele tá entendendo o jogo. Ele tá acompanhando o que tá acontecendo no Brasil. Ele tá acompanhando a relação e as brigas dentro da esquerda. O presidente usa a política externa para fidelizar sua base, mas saldo de declaração é incerto. A base do Lula está cada dia mais rachada. Aí ele fala assim, ó. As implicações da comparação feita por Lula podem ser lidas em duas dimensões. Internamente, o presidente consolida o apoio de setores à esquerda, para os quais essa causa, a Palestina é elemento central. Não é de hoje que no Brasil, né, certos termos internacionais transbordam para o debate público. Lula tem sido alvo de fogo amigo. Lula tem sido alvo de fogo amigo dos que discordam de suas políticas econômicas e de suas reiteradas críticas a pauta identitária. Não, balela. Não tem crítica em relação a isso. Não tem cobranças. Tá de boa, a turma tá bem calma. Na verdade, a turma tá criticando os acenos do Lula à pauta identitária, a agenda woke. Monopolizada pelo executivo, a política externa é um dos campos favoritos do petista para fidelizar sua base, como na fala de hoje. Os ganhos do ativismo diplomático também cruzam fronteiras. Externamente, as duras críticas a Israel são mais que nunca uma maneira do Brasil se afirmar como liderança no sul global. Já comento sobre isso. Do ponto de vista estratégico, o saldo ainda é incerto. Pode ser que a esquerda esqueça as recentes rusgas com o governo. Pode ser que lideranças, ativistas e veículos de imprensa do sul global destaquem a coragem de Lula para fazer a crítica, mas não se sabe. 2023 começa com a primeira viagem do Lula sendo feita em Washington para agradecer o Biden. Essa foi a razão. Pela ajuda que ganhou. Essa foi o que o Lula fez. Aí, estava tendo a confusão lá na Rússia, Ucrânia, ONU, para saber se ia votar contra o Lula, o Itamaraty do Lula. O Ministério de Relações Exteriores do Lula votou contra a Rússia. Isso foi notícia. A imprensa do sul global que lhe disse criticou o Lula. Isso está registrado, está nos atlas. Mas isso não é notícia na Globo. As pessoas preferem vender e ficar preso na ideia. Porque pensar, pesquisar, dá trabalho. Não é o trabalho da imprensa informar, é desinformar, só isso. Aí, um ótimo exemplo para mostrar para vocês o falatório versus ações, teve a reunião do BRICS. Foi em julho ou junho. Está registrado também no Atlas. Se você procurar lá, você vai achar.
Lula vai na reunião, sobe no palco. Temos que combater essas novas formas de neocolonialismo, como esse neocolonialismo verde. Ele usa a expressão neocolonialismo verde. Ele falou isso no palco. Uma hora antes dessa fala do Lula, saiu uma nota na Folha de São Paulo que dizia: Lula se encontrou com empresários durante a cúpula dos BRICS para apresentar projetos verdes e linhas verdes de investimento. Como é que o cara tá promovendo a agenda verde para empresário vir colocar dinheiro, etc., avançar com a agenda, aí na hora do falatório, não é colonialismo. Essa tensão o Lula usa da fala para manter o gado calmo, para ele poder botar o grosso continuar entrando. A abóbora, toma abóbora, mas o discurso é a picanha, é só o discurso, na prática é outra. Então, quando teve, inclusive, esses votos contrários do Brasil em relação à Rússia, tem o Pepe Escobar, que é o analista de geopolítica mais respeitado aí pela turma da esquerda. O Pepe Escobar, ele fez um tweet que foi assim, caiu como, né, assim, fez um terremoto na esquerda, todo mundo comentou na época, todos os blogs. Eu acompanhei essa live para entender, né, a dor de cabeça que a esquerda tem. Quando o governo Lula votou contra, acho que foi a segunda ou terceira vez, ainda votou sem avisar que ia votar contra, o Pepe falou assim, ó, os BRICS agora já sabem que é RIC, R-I-C, Rússia, Índia e os comunas. Acabou. Eles sabem que o B hoje é um quinta coluna. O que é o quinta coluna? É o traidor. É o que está trabalhando através de uma renda globalista. Não dá para contar com eles. Não dá para contar com essa turma. Não dá para contar. O Pepe Escobar, quando volta no Brasil 247, inclusive as fofocas, as fofocas são verdade no final do dia, falando o seguinte, que o Pepe Escobar começa a parar de ir no Brasil 247, que é o portal mais alinhado ao petismo, que sempre esteve ao lado do petismo, depois da cúpula da ONU. Porque o Lula vai na ONU e faz assim, uma defesa enfática da diversidade, disso, daquilo outro, das cores totais do arco-íris. E o Pepe Escobar reclama disso. E pegou muito mal, porque é uma pauta que a Janja abraça. E aí o Pepe Escobar, o Brasil 247, tomou uma chamada. Ó, não traga mais esse cara aqui. Um cara que, quando o Lula foi preso, ficou alardeando o mundo. Olha, eles estão fazendo contra o Lula, etc, tudo mais. Mas pra esquerda, ou você é útil, ou você é inútil. É assim que as coisas funcionam. Mas a imprensa não acompanha esse debate. Mas pelo menos você vê, o Casarão está falando, olha, tem discordância. O Lula vem sendo criticado. Para mostrar para vocês, fato bem recente. Bem recente, mas bem recente mesmo. Esse rapaz aqui, ele tem uma certa proeminência, tem o seu engajamento, não é um canal pequeno, é o Jandes Manuel, inclusive já participou dos podcasts, já foi no Vilela, não é um qualquer, é um cara que influenciou o debate público. E aí o Jandes Manuel tá comentando sobre a política econômica do Lula. Vou mostrar aqui para vocês. Cadê? Vamos aqui, Jones. O Brasil tem projeto, né? Muitos ciristas dizem, o petismo não tem projeto de país. Tem projeto de país. Agora é um projeto liberal. Qual é esse projeto de país? Ele está fundamentado em alguns pilares. Ele vem com um novo teto de gastos que amarra o gasto público e diz que vai reduzir a participação do gasto público do Estado e da administração pública direta na economia ano após ano. Eu acho que vocês sabem disso. Os petistas, eles querem que gaste sem responsabilidade. Beleza que teve um rombo absurdo, mas ainda assim existe um teto, né? Que é o arcabouço fiscal do Haddad. E a forma como esse arcabouço foi construída foi do jeitinho que os bancos queriam. Os bancos apoiaram. E aí tem petista que fala, peraí, pô, isso não é o que a gente defende. Nós defendemos uma política anticíclica. Ou é contracíclica, né? Que quando você tá no período meio que derrocado, o governo tem que botar dinheiro, que é pra a economia não cair. Aí quando a economia tá grande, você poupa pra você pagar o prejuízo que você teve antes. O que a esquerda defende? Tá falando, cara, olha só, ele tá fazendo exatamente o oposto do que a gente da esquerda defende. Mesmo com rombo, mas tá fazendo o oposto. Já começa. Uma crítica econômica, vindo da esquerda. E isso daqui não é um caso isolado.
seguida, aprovam uma série de mudanças institucionais para estimular PPPs, parceria público-privada, coloca saúde, educação, unidades de conservação, parque nacional, presídio, segurança pública, água e saneamento para PPPs, garante... Gente, participação público-privada. A esquerda sempre foi conhecida por ser estatizante. Estatal para todos os lados. E o cara tá apontando, olha, o Lula tá fazendo isso, e realmente tá. Esta crítica não é isolada. E isso tá rodando. Mas tá rodando. E gera embates, gera debates. E gera briga entre alguns blogs, uns mais alinhados ao petismo, outros nem tanto, e que ficam brigando entre si. E o Lula tá vendo essa dor de cabeça. O Lula não tem apoio, o Lula não tem quem o defenda. O Lula só tem a Rede Globo. E vai chegar agora nas eleições municipais, a Globo não vai fazer campanha pro Lula. A Globo vai fazer campanha anti-Bolsonaro. Isso é óbvio. Mas a Globo, ela prefere o Alckmin. A Globo prefere o Kassab. A Globo prefere o PSDB. O MDB. Qualquer coisa que não seja Bolsonaro, né? Óbvio. O Lula sabe disso. Ele foi uma peça importante. Porque era pra tirar Bolsonaro. Se você não tem Bolsonaro, o PT não é tão importante assim. Então ele precisa da base dele. Ele não é bobo. O Disseu também sabe disso. Que a União vai ser o fiador de todas essas operações e toca o BNDES para estimular, para dar crédito a essas PPPs. Então, monta um gigantesco programa de desestatização da economia via PPP, via privatização, mantém a contra-reforma trabalhista e deixa o custo da força de trabalho lá embaixo. Ó, vamos deprimir o valor da força de trabalho, garantir uma manutenção da taxa de lucro, sem tocar na superexploração da força de trabalho, estimula a especulação financeira por um lado, deixando intacto o poder dos bancos, estimula o endividamento externo, dizendo que é investimento verde, então atrair capital, atrair dólar a partir da venda de ativos, a partir de PPPs, a partir de desregulamentação de vários tipos, para atrair capital externo, garante para o mercado privado que ele vai ter cada vez mais espaço de acumulação, porque vai ter cada vez menos Estado. Se você tem um Banco Central que permanece autônomo, que o governo não mexeu nisso, não vai enfrentar, o que significa? Significa que o Brasil, nos próximos anos, vai transitar para um crescimento medíocre, guiado pelo investimento privado, um crescimento que não vai mudar o papel do país na divisão internacional do trabalho. E o Brasil vai continuar sendo um país de capitalismo independente, que vai ter entre seus motores principais o setor primário exportador, por um lado, pelo outro lado, a especulação financeira, mantendo consistentemente as maiores taxas de juros do mundo. Do lado você tem um agro, do outro lado você tem os rentistas. Boletando adoidado. É o Brasil do Lula. Esquece industrialização, não tem nada disso. É causando dívidas, débitos internacionais, né? Emissão, sabe? Dos títulos verdes. É o que eu venho batendo na tecla. O que o Lula falou é absurdo? É um absurdo. É extremamente reprovável, mas o Lula, ele não tá falando isso de ele não é bobinho. Ele não é bobinho. O Lula sabe o que tá acontecendo na Venezuela. O Lula sabe o que aconteceu na Rússia. O Lula sabe o que tá acontecendo lá. Mas quando o Lula fala sobre esses 3 países, ele tá disposto de contratar estas crises para tentar acalmar os petistas. Aí você vê, ó. Haddad pede apoio da Febraban para projetos que tramitam no Congresso e pode melhorar o ambiente de negócios. Valeu. O Isaac Sidney. Gente, se a Febraban tá apoiando, se os bancos estão apoiando, vocês acham que vai ser uma... Você acha que os bancos iriam apoiar uma política de esquerda, comunista, socialista? Vocês acham mesmo? Vocês acham mesmo? Eu acho que o Lula... Na verdade, o Haddad está colocando na mesa são medidas que vão favorecer os bancos, não o governo. O Lula sabe quem botou ele lá, né? Tá na hora agora de começar a trabalhar pela turma. Você vê aqui, ó, meu perfil. Certamente, se os banqueiros apoiarem, é porque a coisa boa pro Brasil. Ah, muito boa, muito boa, muito boa, muito boa. E para finalizar, que não vai dar tempo de falar sobre a outra parte, mas tudo bem, a gente comenta amanhã. Se liga nisso daqui. Esse vídeo circulou
na esquerda. Porque a turma tá falando que, na verdade, o Lula é a esquerda. No texto não fala da direita permitida, a turma do MBL. Eles estão falando agora que o Lula é a esquerda permitida, que é a esquerda de mentira, que só existe para impedir que a verdadeira esquerda chegue ao poder. Tem essa tese já que tá rolando. Aí você entende um pouco a mais porque o Lula fala todos esses absurdos. Além dele acreditar, óbvio, né? Ele tá pensando na sua base. Ele tá mirando em 2024. Por isso que tem que apertar o Boulos, perguntar o que acha. E aqui, vejam só, é um trecho da novela Marrom Glacé, capítulo 6 de 1979, novela da Rede Globo. Não foi muito magnânimo, seus caros. Vamos ver se agora o senhor toma isso como exemplo para parar de agitar o pessoal aqui do buffet. Agitar? Ora, seus caros. O senhor sempre está querendo dar uma de Lula aqui dentro, não é? O quê? O senhor está chamando ao Lula, o líder dos metalúrgicos, de agitador? Ora, por favor, o senhor não faça uma coisa dessa, seu Valdomiro. O senhor não faça uma coisa dessas. Lula é um homem muito sério, um trabalhador, honesto, que lidera milhares e milhares de metalúrgicos. Muito honesto. Nossa. Eu não sou ninguém. E lhe digo mais. Se o Lula fosse funcionário aqui, o senhor já não seria mais gerente. Como é que o senhor se Foi atreve? o senhor quem me provocou. Um momento, por favor. O Lula. O Lula. O Lula. Enfim, chegamos aqui ao final. Eu acho que deu pra gente passar para entender o impacto negativo para a imagem do Brasil perante o exterior. Deu pra gente ver toda a sabugice e a sujeira que é o consórcio, passando pano pro inexplicável. Deu pra ver os isentões, sentindo na pele do retorno. E deu pra gente também entender um tiquinho, né? Porque o Lula segue tão maluco da cabeça. E não vai parar. Mas pode notar, em 2024 ele vai continuar viajando. Cada viagem internacional vai ser um absurdo maior do que o outro. E ele não tá nem aí pra nada. Ele sabe que enquanto ele tiver o apoio da Rede Globo, nada muda. Nada muda. E a Globo? Recebendo tanto que tá recebendo de verba de publicidade, mas tá de boa. Mas tá, vai trocar o Lula por alguém, o certo pelo duvidoso? Para, deixa disso. Enfim, fico por aqui. Gosto do meu trabalho, ainda me dá um pouquinho mais, passando no canal, tem um botão de valeu, tem um pin de inscrição e tem o Atlas Brasileiro, kimpaim.com.br, onde essa história toda organizada para se deixarem, né? A gente não sabe como é que vai ser as eleições de 2026. Vocês já se perguntaram, será que a gente vai poder usar esse vídeo da fala do Lula nas eleições de 2026 ou vão falar que é fake news e sei lá, vai ser preso quem compartilhar esse vídeo, né? Eu fico me perguntando isso. Mas o que depender de mim vai estar bem organizadinho para todo mundo, ninguém esquecer, mas ninguém esquecer da desventura da turma da esquerda. Compartilha esse vídeo e eu fico por aqui. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!